Olá, meu nome é Fernando, eu sou um dos desenvolvedores do ByteGPT e CTO da ByteBuild, empresa responsável pelo ByteGPT. Eu vou demonstrar para vocês desde a instalação até a utilização do ByteGPT a partir de uma conta como nova. Eu acabei de criar essa conta como, conectei apenas um WhatsApp Lite para poder fazer os testes para vocês e vou partir para a instalação e o uso do ByteGPT. Então, primeira coisa, lá nas configurações, vamos procurar aqui pelo ByteGPT e vamos ver as duas versões do ByteGPT, a versão antiga e a nova versão, que é a que nós vamos utilizar na instalação. Vou aceitar e instalar. Após o carregamento da página, o próximo passo que nós teremos será o preenchimento do formulário de instalação, ok? Então vou preencher com alguns dados aqui e aqui colocaremos uma chave da OpenAI. Essa primeira chave da OpenAI, ela é responsável pela transcrição de áudio e a visão de imagens na versão 1 do ChatGPT, na versão 1 do ByteGPT, ok? Após salvar, é feita a partir do salvamento, né, do formulário de instalação, que é feita a criação de campos e de webhooks, né, que utilizaremos. Então, após essa instalação, atualizando a página aqui do nosso como, nós veremos que temos aqui já instalado, né, um webhook configurado para as mensagens recebidas, ok? Aqui dentro do ByteGPT ainda, após o carregamento, depois da instalação, nós temos algumas informações como a data de instalação, o consumo de requisições e os dias restantes de teste, tá? Seguindo para a nossa instalação e configuração, aqui nós temos o primeiro marcador para ativar o webhook de identificar o tipo de mensagem recebida. E ele é muito útil e essencial para os templates da versão 2. Quando estivermos vendo os templates, vou explicar melhor sobre esse marcador aqui, ok? Sugerimos também a análise, ou seja, a leitura desse artigo do nosso blog, que são as diferenças entre a V1 e a V2, tá? Que nós lançamos a V2 não faz muito tempo. Então aqui temos as diferenças entre as duas versões do ByteGPT. Retomando aqui então a nossa configuração, nós vamos cadastrar agora um provedor de IA. Os provedores disponíveis que temos hoje, né, são o Chatbase, o DeFi, ou também um DeFi Self-Hosted, que é hospedado por vocês mesmos, né? Temos a novidade agora do Chat Trigger do N8N e também de Webhook Trigger do N8N, além do assistente da OpenAI em si, ok? Eu vou demonstrar para vocês inicialmente aqui o cadastro do DeFi Self-Hosted. Então, para o cadastro do DeFi Self-Hosted, a gente pede a chave da OpenAI. Essa chave da OpenAI, ela é utilizada para transcrição de áudio, para chat de intenção. Dentro do nosso Salesbot, vocês vão poder ver que em alguns momentos, né, em alguns templates do Salesbot, nós utilizamos o ChatGPT. Então, usando o ChatGPT, nós vamos utilizar essa chave da OpenAI que vocês vão fornecer aqui na instalação, ok? Agora, o app key do Self-Hosted, então eu vou trocar de tela aqui e mostrar para vocês a partir mesmo do DeFi. Então, aqui a partir do DeFi, a nossa sugestão sempre é criar um chatbot, aqui a partir do fluxo de bate-papo, ok? Então, a gente vai criar aqui um fluxo de bate-papo. Vou colocar um nome aqui, olha, teste V2, e vou criar esse fluxo de bate-papo aqui no nosso DeFi. Basicamente, a partir daqui, dessa estrutura, a gente já consegue fazer funcionar o ByteGPT com o DeFi. A gente deve primeiro aqui publicar o ByteGPT. Caso o nosso fluxo, né, vá depender de imagens, de arquivos, a gente precisa habilitar aqui os recursos. Por exemplo, fala file upload, e aqui os tipos de arquivos que a gente pode permitir o upload, ok? Então, vou permitir aqui os arquivos básicos, né? Então, vou deixar os aqui, continuar esse vídeo por enquanto. Vou salvar, vou publicar. E agora, aqui na aba de acesso à API, é que eu vou encontrar as informações que eu preciso. Por exemplo, a chave da API, vou criar uma nova chave, copiar. E aqui eu também tenho o servidor da API. Então, a partir aqui do servidor da API, vou copiar do servidor também. Lá no nosso ByteGPT é o que ele está aguardando a gente preencher. A chave da API Self-Hosted, que eu acabei de
de criar e a URL da API. Então, a URL completa da forma que está lá, com HTTPS até a V1. A partir desse momento que eu salvo esse fornecedor, esse cadastro de fornecedor de IA, ele está gerando para a gente aqui alguns templates. Então, a partir do momento que eu rolo depois de cadastro, eu rolo a tela, eu já tenho aqui disponível para mim o DeFi Self-Hosted e aqui é o começo e o final da chave que eu forneci, para a gente poder identificar qual é esse assistente que eu estou usando lá dentro do DeFi. O nosso próximo passo na instalação e configuração do ByteGPT é a gente fazer o download de algum dos templates que nós temos disponíveis aqui. Então temos a versão 1 do template, que nós sugerimos não utilizar mais, mantivemos aqui caso alguém ainda utilize e precise. Temos aqui embaixo 4 templates da versão 2 e eu vou utilizar inicialmente, vou baixar todos, mas vou demonstrar para vocês o primeiro template aqui inicialmente, tá? Então, temos as informações adicionais aqui com a explicação de cada um dos templates, caso vocês queiram fazer uma leitura para se atualizar, se identificar. E vou fazer aqui o download do meu primeiro template do ByteGPT. Esse primeiro template, ele basicamente é simplesmente o DeFi, simplesmente o fornecedor, o provider. Eu não tenho nem um chat GPT, nem um chat de intenção. Ele é direto com o DeFi. Então, fiz o download do meu JSON, vou vir aqui em ferramentas de comunicação, importar, e vou selecionar dentro dos meus downloads, né? Eu vou selecionar o meu template baixar. Caso vocês baixem o template, né? Você baixar o template e não aparecer os campos aqui, ByteGPT, os campos do ByteGPT, prompt e etc., atualizem a página e façam a importação novamente, porque às vezes o como demora para trazer esses campos aqui para dentro do nosso SalesBot, ok? Esse SalesBot ele é padrão dessa forma, depois eu vou mostrar algumas alterações. Porém, lembrando vocês, quando a gente estava fazendo a instalação, eu falei sobre o reconhecimento, a identificação do tipo de mensagem, se é uma mensagem de áudio, de imagem, uma figurinha ou um arquivo. Essa identificação ela é feita através da API. Nós deixamos uma pausa de 5 segundos para que essa identificação seja realizada. Geralmente ela é realizada em menos tempo, mas a gente deixa uma margem aqui, ok? E ela só vai ser realizada se aquela marcação lá dentro das configurações estiver ativa, tá? E qual é a ideia dessa identificação? A ideia da identificação é a gente poder ter um pequeno prompt aqui relacionado à imagem, um outro prompt quando for figurinha, por exemplo, um outro quando for arquivo, e aqui quando for texto, ele passar direto para o nosso assistente, que no caso o nosso assistente é o DeFi, ok? A partir do envio ao DeFi, depois do envio do DeFi ao DeFi, a gente aguarda a resposta, e essa resposta, por fim, é enviada até o seu cliente, tá? Então eu vou salvar aqui, não fiz alteração nenhuma, apenas estou salvando. Para testes, eu não coloquei gatilho nenhum, ok? E vou realizar alguns testes aqui para a gente poder ver ele funcionando. Inicialmente, eu vou mandar um oi pelo WhatsApp aqui, apenas para ter um lead para a gente poder conversar, né? Ele está aqui. Dentro do lead da como, quando a instalação é bem sucedida, é criado um grupo de campos aqui, ByteGPT, com alguns campos que a gente utiliza para fazer essa interação com o próprio DeFi e o ByteGPT, ok? Então, eu vou aqui startar manualmente o nosso bot aqui, tá? O SalesBot. E a partir do momento que eu starto, ele entra numa primeira pausa, tá? O padrão é ele entrar em uma pausa até a mensagem recebida. Aqui no meu WhatsApp, vou mandar aqui um bom dia. A mensagem é recebida. Existe uma outra pausa de 5 segundos. E aqui começa a ter o preenchimento dos campos para a execução do ByteGPT. Já chegou a resposta aqui, como posso ajudá-lo? A resposta já foi enviada para o meu WhatsApp, o retorno do meu WhatsApp. Então, para a gente poder visualizar, lá no nosso DeFi, olha, voltando lá no nosso DeFi, a gente tem aqui, olha, a abinha de log. E nessa aba de logs, a gente já tem a nossa requisição aqui. Então, já tem no meu bom dia e a resposta do meu bot, ok? Mas caso eu queira, né, melhorar um pouco, alterar esse SalesBot, então
aqui a gente pode vir, por exemplo, e adicionar aqui no DeFi uma recuperação de conhecimento, por exemplo. Então, eu crio um conhecimento dentro do DeFi, vou adicionar aqui, vou pegar um conhecimento básico aqui que eu pus de teste. Então, adicionei o conhecimento e aqui na nossa LLM, eu vou adicionar o contexto desse conhecimento, a recuperação de conhecimento, aqui o result, e vou colocar aqui o contexto que foi gerado pelo conhecimento, ok? Então, eu vou publicar, vou atualizar aqui, vou publicar. Dentro lá do nosso como eu mexi lá no fluxo, o ideal realmente é a gente excluir o lead para iniciar novamente, tá? Porque foi alterado o fluxo e começa uma nova thread, uma nova conversa, quando a gente exclui o lead. O que a gente pode fazer para demonstrar um outro ponto é, como eu faço para iniciar esse sales bot a partir de uma nova conversa. Então, eu posso deixar aqui que vai iniciar esse sales bot quando um chat é iniciado, olha, aqui, por exemplo, eu posso deixar aqui quando o chat é iniciado por mensagem de entrada de qualquer canal. E vou finalizar aqui, deixar ele ativo. Porém, dentro do nosso Sales Bot, se o chat, né, se ele vai ser iniciado a partir de uma mensagem recebida, ele vai ser iniciado e vai parar aqui, só vai continuar quando chegar uma outra mensagem, né? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode remover aqui essa pausa, tá? A gente pode remover essa pausa, ligar direto aqui a próxima pausa, né? Nessa outra pausa de 5 segundos. Porém, a gente deve criar uma pausa até a mensagem recebida. Deixarmos aqui, vamos voltar esse para cá. E aqui, essa pausa até a mensagem recebida, ligando aqui na pausa de 5 segundos. Porque no final do nosso fluxo, aqui, no finalzinho do nosso fluxo, ele é linkado àquela primeira pausa que a gente excluiu. Então, nós vamos colocar aqui, olha, adicionar até a pausa 19, que é aquela primeira que a gente criou. Então, nesse formato que está aqui, que pode ser feito em qualquer um dos Sales Bots que a gente tem de template, né? Essa troca, você pode startar o Sales Bot assim que a mensagem chega, ele vai começar o processo, vai responder e vai voltar para essa pausa até a próxima mensagem. Então, aqui salvei. E chegando aqui no nosso chat, né? Vou mandar uma nova mensagem. Boa noite, por exemplo. A mensagem chega aqui para a gente, a conversa é iniciada e vocês podem ver que o bot já está na conversa. Aqui nos campos do Byte GPT, ele já está trabalhando, né? Já está fazendo as requisições que precisam ser feitas até receber a resposta do boa noite aqui do DeFi, né? Como posso ajudar você hoje? Então, vou mandar uma próxima pergunta aqui, por exemplo, que seria: o que você sabe? Então, enviando aqui, né, o que você sabe, ele tem a pausinha de 5 segundos e ele manda aqui a resposta para a gente, né, sobre o que ele sabe e tudo mais. Então, esse processo, né, esse fluxo de ficar em loop, ele continua, né, recebendo e respondendo até que você desligue esse bot, né? Então, por exemplo, se eu mando aqui do meu WhatsApp, eu mando uma figurinha. Ele identifica que é uma sticker aqui, que é uma figurinha, e ele solicita lá, né, tem um prompt que a gente colocou para poder descobrir o que que é, né, o que que tem nessa figurinha. Então aqui ele vai analisar e responder de acordo com o que for definido lá dentro do nosso DeFi, por exemplo, tá? Um outro ponto que a gente pode dar uma olhada aqui, vou fechar, vou excluir esse vídeo e agora eu vou importar um outro Salesbot, ok? Então eu peguei o primeiro Salesbot, que é simplesmente só o DeFi. A mensagem vai direto para o DeFi e é respondida, né? E aqui a gente tem outras opções de Salesbot, que é, por exemplo, um chat GPT mais o DeFi. Então eu vou baixar aqui, fiz aqui o download, vou fazer a importação. E aqui depois de importar, eu já fiz uma atualização aqui, que é aquela mesma da pausa, certo? Então troquei as pausas aqui para não parar assim que inicia, né, o Salesbot. E aqui no final eu vou adicionar aqui, ir para a etapa que eu criei, que é a nova pausa que foi criada lá no começo, ok? Então, salvando aqui, eu troquei o gatilho, coloquei o gatilho para esse Salesbot agora, tá? Eu deixei aqui para quando iniciar a conversa para esse novo com o chat GPT. Vou vir aqui, vou excluir vou fechar a conversa, vou excluir esse lead para poder fazer o teste.
e vou mandar aqui um olá, como vai? Mandei no WhatsApp, um olá, como vai? Quando eu tenho o chat aqui já funcionando, então eu posso clicar aqui para ver, olha, é o chat mais DeFi, né? O bot ChatGPT mais DeFi, que está aqui rodando e já respondeu para mim. Então, a partir daqui, se eu responder, por exemplo, vou mandar uma figurinha novamente aqui. A hora que eu mando a figurinha, ele identifica que é a figurinha, manda um prompt já com a URL da figurinha e vocês vão ver aqui que ele está fazendo, já transcrevendo, né, o que eu coloquei. Então, a partir do momento que esse prompt que ele escreveu aqui é a transcrição do WhatsApp relacionada a essa figurinha com o prompt que eu mandei. Então, ele respondeu para mim aqui o DeFi, com certeza, estou aqui para ajudar. E se a gente for olhar lá no DeFi agora, a gente chega lá no DeFi, vou atualizar aqui os logs. Eu tenho aqui perguntando como estou, que foi o último. Olá, como vai? Estou bem. E aqui, como vocês podem ver, ele não enviou a figurinha, porque a figurinha foi transcrita pelo ChatGPT com essa frase aqui, que foi transcrita, né? Foi traduzida, vamos dizer assim, para essa frase, e ela que chegou, essa frase que chegou lá no nosso DeFi para ser respondida. Então, um outro teste, né, que a gente pode fazer para demonstrar para vocês, eu vou mandar um áudio agora, vocês vão ouvir o áudio e ele vai chegar aqui. Olá, quem descobriu o Brasil? Enviei esse áudio, o áudio trigger para a gente dentro da Como. Ele é marcado aqui que é uma voz, é transcrito pelo ChatGPT, está aqui, e esse olá, quem descobriu o Brasil, que está sendo enviado para o DeFi para ser respondido, e foi respondido aqui. Olha lá, a resposta que está aqui já foi enviada para mim. Então, esse processo, né, que a gente pode mostrar aqui de novo dentro do SalesBot, esse processo que a gente faz aqui inicialmente com o ChatGPT para transcrever imagens, figurinhas, transcrever um áudio recebido, e o resultado dessa etapa é que é enviado para o seu DeFi. De novo, lembrando que eu estou falando de DeFi nesse momento, mas pode ser um assistente da OpenAI, pode ser um N8N, tá? Vai ser aqui o assistente que for demandado nesse webhook aqui, ok? Agora, nós vamos seguir para a importação de um outro SalesBot, né? Eu vou fechar aqui a conversa, vou excluir meu lead e vou lá nas nossas configurações que nós temos agora com outro SalesBot para a gente poder baixar, que a gente falou sobre esse primeiro, né, que é somente o seu assistente, o segundo que é um ChatGPT mais o assistente, e esse terceiro aqui, ele é uma reprodução da versão 1 lá, antiga, né, que é verificação de intenção com o ChatGPT e o DeFi. Então, além da gente fazer a transcrição de áudio e tudo mais, a gente pode verificar a intenção antes de mandar para o seu assistente de IA. A intenção, por exemplo, que é o padrão que a gente tem aqui para demonstrar para vocês, se aquele seu cliente está querendo falar com um atendente, por exemplo, eu não preciso mandar para IA responder, ele quer falar com um humano. Então, a gente pode já barrar desde aqui dos seus bots, tá? Eu não vou mexer aqui agora nas pausas, tá? Vou manter ali. Então, o que acontece? Esse primeiro começo aqui é feita a transcrição do áudio, a transcrição da figurinha, da imagem, é para texto. Em seguida, esse texto ele é processado, né? Ele é tratado pelo ChatGPT e o texto ele é inserido aqui dentro dessa parte que seria um prompt de intenção. Então, no nosso caso aqui, a gente está considerando a frase ou uma intenção daquela imagem, por exemplo, para saber se a pessoa quer falar com um atendente, quer fazer uma reunião, uma saudação ou se é alguma coisa geral. Depois dessa classificação, só depois da classificação, que é, caso não seja, né, para falar com um atendente, por exemplo, que é enviado lá para o nosso assistente. Caso ele queira falar com, entenda, né, que o cliente quer falar com um atendente, a gente pede para aguardar um pouco e já termina esse robô aqui, esse SalesBot. Então, vou demonstrar para vocês aqui. Vou só remover esse gatilho aqui, né? Que às vezes remover mais de uma vez. Então, removi o gatilho aqui. Eu vou mandar um olá, só para abrir a janela aqui dentro, o chat aqui dentro do Como, né? Então, aqui não foi agora a minha mensagem pelo WhatsApp, não foi. Então, a partir aqui da mensagem recebida, não tem nenhum bot ativo, né? Como vocês podem ver.
Então eu vou ativar aqui o meu Salesbot ChatGPT Intention mais DeFi, tá? Vou executar e ele está na pausa agora de mensagem, aguardando mensagem recebida, né? Estou mandando aqui um bom dia para ele, então tem 5 segundos e ele deve seguir aqui o prompt, né? Uma mensagem recebida, ele vai trabalhar no prompt de intenção, tá o nosso bot aqui, ele está trabalhando no prompt de intenção e ele viu aqui que é só uma saudação, né? Classificou como uma saudação e mandou o nosso bom dia agora lá pro DeFi para responder, certo? Dentro desse prompt aqui, de esse Salesbot, a gente também colocou a concatenação de mensagens. Então, quando o cliente, eu vou mostrar o Salesbot para vocês em seguida, então eu posso mandar aqui quem é você, por exemplo. Opa, seria lá no WhatsApp, né? Não aqui. Então eu posso mandar lá no meu WhatsApp, por exemplo, quem é você, ele vai chegar a mensagem aqui, quem é você, e se daqui a pouco o cliente pergunta o que você sabe, em seguida, né, depois de 5 segundos, ele manda esse o que você sabe, é concatenado aqui a mensagem, tá vendo? E aí dentro existe uma pausa aqui de 15 segundos, dentro de 15 segundos a mensagem é concatenada, se chegar outra mensagem, vai concatenar aqui. Se passar de 15 segundos, segue o processo, olha, passou pelo prompt de detecção, as duas mensagens, e depois as duas mensagens vão lá para o DeFi. Então, ele responde essas duas perguntas que foram enviadas dentro de um intervalo de 15 segundos, tá? Um outro exemplo, né? Se eu pegar aqui, eu vou montar uma imagem. Então, estou pegando aqui a imagem, eu vou enviar. Vocês vão ver a imagem aí que eu vou enviar. Então, mandei uma imagem aqui e olha imagem. A minha imagem é falar com um atendente, bem escrito à mão aqui. Então, o que, que vai acontecer? O chat GPT vai transcrever essa imagem, como vocês podem ver aqui, ó, ele transcreveu a imagem, que quer falar, então a transcrição foi a frase, quer falar com um atendente, e depois o prompt de intenção recebeu essa transcrição e passou ali para o atendente. Então, isso nem chegou no DeFi, eu recebi só um momento aqui, né, no meu WhatsApp, e a hora que eu abro aqui e clico, o bot já não está mais na conversa, ele terminou o processo, né, terminou o fluxo, porque ele identificou que queria falar com um atendente, né. Então, voltando aqui, eu startei o bot novamente, se eu mando um query novamente, ele vai seguir o processo normalmente, né. Então, o que eu queria entrar dentro aqui no Salesbot para mostrar para vocês mais essa pausa da concatenação. Então aqui quando uma mensagem é recebida, olha, o campo Message Received recebe a mensagem do cliente, existe uma pausa até a mensagem recebida. Então, se a mensagem é até 15 segundos ou até a mensagem recebida, né? Como não deu 15 segundos, ele juntou aqui no campo Message Received o que já tinha, mais a nova mensagem e ele vai rodando até 15 segundos. Passou 15 segundos, né, da mensagem, ele parte para o prompt de intenção aqui, tá? Então esse é aquele processo de concatenação que eu queria mostrar para vocês. Temos um outro Salesbot aqui para a gente importar. Ele é o último modelo que ele pode ser utilizado ali tanto para o DeFi quanto para o N8N, tá? O N-Chain. Eu vou falar sobre o N8N daqui a pouco também. Aqui que é o JSON to DeFi ou NT. Então, para quem já usa DeFi há um pouco mais de tempo, quem usa o N8N para integrações, né, sabe que a gente pode passar vários parâmetros para dentro de um chatbot ou de um webhook lá do N8N, por exemplo, né? Então, o que a gente disponibilizou para vocês? De novo, vocês olhando por aqui, né, dá para ver que é o mesmo fluxo, o mesmo processo. Nesse daqui não tem a intenção, tá? A gente não colocou o prompt de intenções, mas ele tem a transcrição de voz, de imagem, figurinha, né, e tudo mais. E o que muda de um fluxo para o outro é essa definição desse campo aqui, olha. Vou dar um zoom aqui. É um campo do ByteGPT, que é o ByteGPT JSON, e ele tem um exemplo aqui de variáveis, né, que você pode criar lá no DeFi para você receber. Então, por exemplo, se eu for lá no meu DeFi novamente, não estou aqui no meu DeFi, vou vir aqui na orquestrador, né, vou botar ele aqui, equalizar.
aqui no meu orquestrador, aqui no início, eu posso criar campos de entrada. Então, eu posso criar um campo aqui, por exemplo, sei lá, vou colocar como um e-mail, por exemplo. E aqui vai ser e-mail de texto mesmo, tá? E ele é obrigatório. Vou publicar aqui. E como que eu faço? Lá no meu Common, lá no meu Salesbot, dentro desses campos aqui, eu posso vir aqui e criar essa variável e-mail. E aqui, vou limpar os outros aqui, tá? Só para... E aqui dentro, eu posso colocar o campo do eu Common, e-mail, lá do meu lead, né? Posso vir aqui, por exemplo, e pegar o lead, contato, e-mail, por exemplo. Contato, telefone. Como eu não tenho e-mail criado aqui, não vai fazer tanta diferença, mas eu posso pegar aqui, olha, o contato, e-mail comercial, de colocar aqui dentro, né, esse campo dentro daquelas aspas ali. Só para fazer um teste, como eu não tenho realmente e-mail cadastrado aqui, eu vou colocar um e-mail@email.com de exemplo, tá? Vou salvar aqui, mesmo processo, né? Vou salvar, vou fechar, vou lá no meu chat. Nesse caso aqui, olha, eu ainda tenho ele aberto, eu vou fechar aqui a conversa, vou excluir meu lead, só para a gente poder fazer o teste. Sugiro para vocês, sempre que forem fazer testes, fazer dessa forma, tá? Fecha a conversa, exclui o lead e começa novamente. Então, mandei um oi aqui pelo meu WhatsApp, vou vir aqui no Salesbot e vou startar o nosso JSON to DeFi. Ele vai entrar esperando a mensagem recebida, né? E como vocês podem ver aqui, nós temos esse campo, o byte.bt JSON. Vou mandar aqui um bom dia, tudo bem? Aqui no bom dia, tudo bem? Vocês vão ver os campos semi-preenchidos e o campo byte.pt JSON aqui também, perdão, também foi preenchido aqui com o e-mail. E ele já respondeu para mim aqui, bom dia, estou bem, pronto para ajudá-lo. Se a gente voltar lá no nosso Define, lá no Define, nos logs, vamos pegar aqui os logs, esse último que foi agora, a gente consegue visualizar aqui que foi mandado bom dia, tudo bem, e a gente consegue ver o registro aqui do início, né, também aqui pelos rastreios, olha, aqui no iniciar, a gente tem aqui o e-mail, com o e-mail que a gente enviou. E para que serve isso, né? Vai depender do seu negócio, da sua regra de negócio. Mas, por exemplo, eu posso utilizar aquele e-mail, se eu quiser, né? Eu posso vir aqui e utilizar aquele e-mail, tá aqui, iniciar e-mail. Eu posso pôr aqui em algum lugar, numa pergunta, no contexto. Eu posso colocar numa condicional, por exemplo, né? Para saber, olha, se o e-mail estiver preenchido, vai para cá, se não, vai para lá. E por aí vai, ok? Então, esse JSON to DeFi aqui, esse JSON to DeFi, o template é praticamente igual ao outro que é só do DeFi, mas ele tem essa opção aqui de enviar um JSON, ok? Nas abas seguintes aqui, nós temos aqui os campos ativos, então nós temos a lista de, por exemplo, todos os campos de leads dessa conta como, e os IDs desses campos, e o ID dos campos dos leads, ok? Aqui, por exemplo, temos todos os campos instalados do Byte GPT. E também temos os campos dos contatos, né? Os IDs dos campos de contato. Temos os pipelines de lead e os seus IDs. E também temos as etapas dos leads, né? Em qual funil eles estão e quais são os IDs das etapas. A gente pode utilizar, já avançando um pouco, né, nesse vídeo para vocês, a gente vai utilizar e pode utilizar esses campos para poder utilizar essa novidade do PyGPT, que são os webhooks, são endpoints. Por exemplo, a partir de um DeFi, a partir de um N8N, a gente pode utilizar direto esse endpoint para poder fazer atualizações em leads e com dados dessa conta como. Bem como a gente pode utilizar esse novo endpoint de status para alterar a etapa de um lead, né? Alterar a etapa de um lead independente do pai em que ele esteja. E às vezes lá dentro do DeFi, para quem já usa o DeFi, nós precisamos fazer às vezes uma pausa, esperar um pouco. O DeFi não tem a possibilidade de pausa, então a gente pode utilizar esse webhook aqui, esse endpoint, para fazer uma pausa de alguns 10 até 30 segundos para segurar o fluxo enquanto uma pesquisa é executada. Então, esses campos, né, podem ser utilizados nesses endpoints aqui, que a gente pode utilizar. Ainda aqui no âmbito do DeFi, né, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente pode utilizar aqueles webhooks, né, os endpoints que a gente criou.
Então aqui, por exemplo, vamos lá pegar, vou pegar aqui o meu endereço aqui do copy date, ok? Vou lá no define e vamos supor que antes da resposta aqui, eu quero fazer uma atualização lá no meu lead, tá? Então vou criar aqui a requisição, HTTP, vou colocar aquela URL aqui e aqui eu vou adicionar as chaves, tá? As chaves que eu vou adicionar lá no nosso como, né? Eu tenho como pegar aqui, lá no nosso como, tô dando a aba, né? Eu tenho como pegar os campos. Então, por exemplo, eu vou pegar e buscar um field de lead, eu vou atualizar aqui esse tipo de cliente, tá? Vamos só confirmar ali, tipo de cliente, ok? Vou copiar esse daqui. Vou lá no nosso chat, só para confirmar se o tipo de cliente é um campo de seleção. Então, eu vou colocar como sendo pessoa, vou pôr individual lá para atualizar aqui, ok? Então, como que eu vou fazer? Primeira chave que eu preciso é o entity, que é a entidade lead, ok? A segunda é o entity ID, que é qual é o ID do lead que eu vou atualizar. E aqui no caso, a gente tem o sys user ID, que ele é sempre dentro do Leadify o ID do seu lead, tá? E o próximo aqui, eu vou colocar o campo, field, e vou pôr o ID do campo que eu copiei lá naquela página, lá no nosso widget, né? E qual é o valor que eu vou pôr aqui? Eu vou colocar o valor do campo, né? Vou selecionar lá. Como é um campo select, eu tenho que colocar exatamente igual ao valor individual aqui. Basicamente, é só isso que eu preciso. Eu não preciso ter cabeçalho, eu não preciso ter autenticação, porque a autenticação já vem a partir do token, tá? Ele já vem a partir desse endpoint que a gente passou para vocês, ok? Eu posso vir aqui, por exemplo, e executar. Ele está pedindo o user ID, eu posso ir lá no nosso lead, né? Vou pegar só o ID do lead e vou executar aqui. Ele vai dar null na entrada, na saída que ele deu 200 para mim. E se eu voltar lá no nosso lead, né? Ele está aqui como individual. Vamos ver isso acontecendo automaticamente. Então, lá no nosso Define eu publiquei essa alteração, tá? Já atualizei lá no nosso Define. E aqui o bot que está ativo é o JSON to Define, tá ok? Eu posso mandar apenas como vai. Mandei mensagem aqui para o nosso bot. Então, dessa vez eu não vou ficar olhando aqui para o Byte GPT, ok? Eu vou ficar olhando aqui na página, no principal, para a gente ver esse campo mudou já foi atualizada, certo? Então, ele já atualiza o campo a partir do DeFi. Qualquer campo que você queira atualizar, se quiser atualizar mais do que um, é só colocar o próximo ID do campo aqui que você quer atualizar. Se você quiser atualizar, por exemplo, agora um status, junto com a atualização de algum campo, tá? O status dentro da como, ele vou voltar aqui para vocês verem, são as etapas, tá? As etapas de lead. Então, o nosso lead está lá na primeira etapa, quietinho, e eu posso fazer uma atualização lá a partir do DeFi. Eu posso vir para cá, vou vir aqui em Stages e vou mudar ele lá para negociação. Eu vou pegar esse ID que está aqui, vou lá no meu DeFi. Então, aqui eu já adicionei aqui um field status ID e vou colocar aqui o ID que eu quero atualizar. Vou publicar, vou atualizar, vou voltar lá no nosso pono, no nosso chat e vou mandar uma mensagem. Mandei um só estou bem ali. Então aqui, esse estou bem vai disparar o Byte GPT, o individual já foi atualizado e a hora que ele atualizasse aqui o individual, ele vai mover aqui, ó, como vocês podem ver, moveu aqui para negociação, ok? Lá dentro do DeFi ainda, a gente também pode utilizar um update status direto, sem precisar fazer outras atualizações, tá? Eu posso passar direto o Stage ID. Então, vou copiar ele aqui, vou lá no nosso DeFi e vou trocar a requisição aqui, tá bom? Vou até deixar ela aqui nessa etapa mesmo, ó, e a gente vai fazer ele ir e multar. Vou fazer uma nova requisição aqui. Nessa requisição, agora é o status ID. E quais os parâmetros que eu preciso? Eu preciso apenas do Entity ID, que vai para eu poder saber qual que é o nosso lead, né? Que eu vou usar o User ID aqui. E eu preciso saber qual é o status ID, para qual eu vou mover. Então, voltando lá no nosso como agora, olha,
ele vai estar, eu acabei de mover ele para negociação, né? Tá aqui em negociação, vou mover ele, depois vou voltar ele aqui para preparando proposta. Então, vou lá no nosso Define de novo, vou colocar o ID aqui do preparando proposta, ok? Então, tá aqui, bonitinho. Vou atualizar aqui o nosso fluxo aqui no Define. Vou voltar lá para o meu chat, lembrando que ele foi movido para negociação, então só vou voltar ele aqui, olha, para nova consulta, vou tirar esse individual aqui e vou mandar uma nova mensagem lá, me falem sobre o Brasil, por exemplo. Mandei a mensagem, ele vai fazer todo o processo de novo aqui, de fazer mudanças, bateu lá no DeFi, ele vai alterar aqui para individual, negociação e depois vai voltar para preparando proposta. Então vocês podem ver até aqui, olha, que ele fez a movimentação para negociação, depois ele voltou para preparando proposta, certo? Lá dentro do DeFi, então, você pode ter requisições para movimentar, para atualizar o seu lead conforme for a sua necessidade do seu fluxo, tá? Antes de enviar ou até mesmo depois de enviar a resposta aqui para o seu ByteBT, para o seu cliente, ok? Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma novidade que é um fornecedor o provedor de IA, né, que a gente adicionou, que é o N8N, o N9N, que conhece, né, quem trabalha com integrações, no mundo de integrações, ele é muito bom, muito conhecido. Então eu vou cadastrar aqui, nós podemos ter dois tipos de fornecedor, né, de provedor de IA do N8N. A gente pode ter o Chat Trigger, que é gatilho por chat, e a gente pode ter o Webhook Trigger, né, que é apenas o gatilho de webhook. Qual que é a diferença básica entre os dois? Quando a gente utiliza o Chat Trigger, é como se fosse o DeFi, para quem conhece, é como se ele mantivesse a conversa para cada mensagem que a gente fosse enviando, né, para dentro do N8N, ele vai manter dentro daquela conversa, dentro daquela sessão. E quando a gente utiliza aqui o Webhook Trigger, é um disparo de cada vez sempre, né? Ele vai disparar para o webhook, o N ele vai fazer o que precisa ser feito, devolver a resposta e acabou o processo, tá? Então, eu vou demonstrar para vocês aqui, por exemplo, olha, o Chat Trigger, eu vou colocar da mesma forma, né? A gente precisa daquela chave da OpenAI para poder fazer aquela parte do Chat GPT de alguns templates, tá? E aqui no Chat Trigger, o URL, eu deixei aqui já criado um N8N básico. Esse templatezinho do N8N a gente pode disponibilizar para quem quiser. E aqui eu tenho, olha, o chat URL, que eu vou copiar. E ele tem que estar no modo que hosted chat, no modo de chat hospedado. E também para a gente poder manter a memória da conversa, né, ter esse fluxo que eu disse de manter sempre a conversa, a gente precisa ativar aqui para carregar as sessões anteriores, né, da memória. E aqui a resposta quando terminar o processo. Essa memória foi adicionada aqui, ó, a gente adicionou um buffer de janela de memória, que também vai ser utilizado no nosso assistente da OpenAI, porque no caso a gente pôs aqui um assistente da OpenAI para responder o nosso chat, né? Vai ser uma coisa, um fluxo rápido, tá? A única coisa que a gente precisa ter de resposta é que aqui na resposta a gente precisa ter uma variável de output. Então, lá dentro do nosso N8N, né, a resposta de webhook aqui tem que ter o output aqui para a gente poder mandar essa resposta para o nosso cliente, tá bom? Então, de novo, eu já copiei aqui a minha URL, né? Eu vou voltar lá, vou voltar aqui na com, vou colar essa URL aqui e vou salvar. Quando ele salva, ele vai gerar os templates, né? Vai fazer todo o processamento ali que fez da outra vez. E aqui embaixo agora a gente tem tanto o DeFi como o N8N aqui para a gente pegar o template. Eu vou utilizar o mesmo template aqui do DeFi JSON aqui, tá? É aquele JSON to DeFi or N8N, tá? Para poder mostrar para vocês. Então aqui estou baixando, já vou fazer o upload, fazer a importação dele aqui. Então aqui eu já fiz a importação dele, ele já está, perdão, ele já está disponível aqui para a gente utilizar, igual os outros, né? E nesse caso aqui, olha, para vocês verem, eu não vou nem mexer nessa parte aqui, tá? Vou salvar, vocês vão ver como ele vai chegar lá para a gente no N8N. Então eu salvei, eu vou lá no nosso chat, o nosso chat já está aqui, eu vou simplesmente vou remover o bot, vou fechar a conversa, né? Fazer todo o processo
de testes que eu falo para vocês sempre fazer. Exclua o lead, fecha a conversa. Olha. Se tá a conversa aberta aqui ainda, fecha a conversa, espera a common fechar, tem hora que ela andar essa enroscadinha ali, mas é muito importante a gente ter a conversa fechada, ou por ali, ou até por aqui, a conversa fechada, tá? Vou mandar uma mensagem aqui, boa tarde agora, eu mandei aqui um boa tarde, ele abriu, não tem nenhum chat, né, nenhum sales bot na conversa, e eu vou colocar aqui o chat aqui seria o DeFi, né? Então aqui JSON to DeFi Self-Hosted e aqui o JSON to NHN aqui, tá? O nome dele fica lá com o fornecedor que ele tem. Então a partir daqui agora eu vou mandar como vai. Chegou como vai. Tem a pausinha de 5 segundos, ele vai chegar aqui no prompt, preencheu as variáveis aqui pra gente, né, daquele JSON que a gente configurou. E aqui a gente já recebeu uma resposta aqui, estou bem, não posso ajudar. E como eu posso avaliar? Eu vou lá no nosso NHN, vou lá nas execuções do meu chat, né? Então tá aqui a última execução realizada. E o que eu queria mostrar para vocês, assim que ele abrir aqui para mim, tá aqui, execução, aqui agora está carregando. Eu vou abrir aqui, olha o que chegou para ele. Chegou para ele um chat input, que é a pergunta que eu mandei. Chegou para ele o ID do lead, que você pode usar como você quiser dentro do NWTrain, inclusive com aquele endpoints, né, de update e de movimentação. Então você pode usar como lead ID. Quando tiver algum arquivo, virar arquivo de áudio, imagem, file, virar a URL aqui dentro do file. E aqui são as variáveis que eu passei lá como se fosse o DeFi, né? Então ficou como DeFi aqui, porque lá no nosso SalesBot, ela chama aqui, nessas variáveis estão chamando DeFi, mas a gente pode colocar qualquer nome de variável que a gente queira, ok? Então, lá no nosso chat trigger, chegaram a esses valores, foram processados, né? Foi processado aqui na OpenAI e tal, e foi enviada aqui a resposta, o output. Estou bem, obrigado por perguntar, que foi a resposta que a gente recebeu lá dentro do nosso common, tá? Uma coisa interessante que eu vou mandar aqui, repita a última resposta em inglês. Vamos ver se ele vai responder para mim da mesma forma, né? Essa é a ideia de como a gente tem uma sessão, como a gente tem uma conversa acontecendo lá dentro do N8N, ele deve trazer a mesma resposta anterior aqui, estou bem, obrigado, e deve trazer em inglês. Então ele trouxe exatamente, olha, a mesma resposta aqui, vai aparecer aqui já, ó. Well, thank you for asking. Então ele trouxe exatamente a mesma pergunta, a mesma resposta, né, em inglês. O meu assistente fala sobre arquivos, então ele acabou respondendo sobre arquivos aqui, tá? Mas é mais a questão do assistente. E qual que é a diferença, né? O que muda entre o chat trigger, né? Aqui, o SalesBot primeiro. O que muda do SalesBot, do chat trigger e do webhook trigger? Não muda nada, né? Todo o SalesBot, né? Todos os SalesBots para todos os fornecedores, eles são iguais. Então, se você baixar um SalesBot, se você baixar um SalesBot aqui a partir do fornecedor DeFi, ele vai ter as mesmas caixinhas e o mesmo fluxo do SalesBot aqui do N8N, tá? O que muda é para quem vai mandar a mensagem. Por exemplo, se você usar esse SalesBot aqui para um assistente da OpenAI, não vai fazer sentido, porque ele não está esperando receber o JSON. Aí que não espera receber o JSON, o assistente da OpenAI. Ele recebe só a pergunta, não o JSON com outras variáveis, né? Aqui que eu estava mostrando, ele não recebe o JSON com outras variáveis ali. Então, pessoal, espero que tenha ajudado e tenha ficado claro, né, a utilização aqui do ByteGPT e como vocês podem fazer algumas alterações ali dentro dos seus bots para poder fazer o uso da melhor forma possível. Temos aqui a aba com os status, onde a gente vê o status de cada uma das ferramentas que a gente pode utilizar. E principal aqui, que é uma sugestão a todos, né, é olhar o canal de suporte da ByteBuild e o canal de serviços da ByteBuild, onde nós temos várias informações e acesso ao time técnico, né, para poder ajudar quem precisar de algum suporte relacionado ao ByteGPT. E os serviços aqui, quando vocês precisam, né, de algum atendimento e alguma hora de assessoria que a gente possa ajudar vocês, ok? Qualquer dúvida, né, estamos à disposição, vamos fazer algumas lives aí, tirando dúvidas de todos, mas
basicamente, esse foi o uso principal do nosso ByteGPT, né? A apresentação para vocês. E qualquer dúvida aí, estamos à disposição. Grande abraço a todos.